Como foi que acabou aquele caso dos fugitivos do Canadá? O Joey falou. Devolvido, o JJ falou. Era um dos membros da fraternidade nariguda que atendia pelo nome James Vaught, vulgo Shapiro, vulgo Spark e Spiro, que pôs um anúncio no jornal dizendo que dava uma passagem para o Canadá por 20 pratas. Como? Está escrito otário na minha testa? Lógico que era um engodo de merda. Como? Contrabandeou todo mundo para lá, umas empregadinhas e uns betes do condado de Meath? É, e o sangue do seu sangue também. O JJ estava contando que tinha um hebreu velhusco, Zaretsky, ou coisa assim, chorando no banco das testemunhas, sem tirar o chapéu, jurando pelo santo Moisés que tinha perdido 2 pratas com a história. Quem julgou o caso? O Joey falou. O Senescal, o Ned falou. Coitadinho do Sir Frederick, o Alf falou. Dá pra engambelar o sujeito bem na cara dele. Um coração do tamanho de um leão, o Ned falou. É só contar uma história triste, de atraso no aluguel, com uma esposa doente, uma tropa de filhos e, juro, ele se desmancha em lágrimas no estrado. É, o Alf falou. Robin Jay teve muita sorte de não acabar subjúdice outro dia, por ter processado o pobrezinho do Gunley, que está cuidando de pedra para a prefeitura lá perto da Ponte Butt. E ele começa a macaquear o velho Senescal fazendo que estava chorando. Coisa mais escandalosa, esse pobre homem trabalhador. Quantos filhos? 10? O senhor disse. Isso, meritíssimo. E a minha esposa com tifoide. E uma esposa com febre tifoide, um escândalo. Sai imediatamente do tribunal, senhor. Não, senhor, eu não vou emitir ordem de pagamento alguma. Como o senhor ousa se apresentar diante de mim e pedir que eu emita uma ordem, um pobre de um trabalhador esforçado, caso encerrado. E no transcorrer do 16º dia do mês da deusa de olhos bovinos, e na terceira semana depois da festa da Santíssima Trindade, filha dos céus, estando a casta lua então em seu primeiro quarto, sucedeu que aqueles cultos juízes retornaram às cortes da justiça. Ali o mestre Courtney, presidindo em sua própria câmara, forneceu seu relato e o mestre juiz Andrews, presidindo sem júri na corte de homologação, bem pesou e ponderou os argumentos do primeiro concernentes à propriedade conforme exposta no desejo exposto e última disposição testamentária em o espólio real e pessoal do falecido e planteado Jacob Halliday, vinhateiro falecido contra Livingston, menor, de capacidades mentais questionáveis, e um terceiro. E à corte solene de Green Street veio Sir Frederick o Falcoeiro. Instalou-se ali cerca das 17 horas para administrar a lei de Brewons na comissão para toda a região e as áreas por ela contidas e para o condado da cidade de Dublin. E lá se instalou com ele o alto sinédrio das 12 tribos de lá. De cada tribo, um homem, da tribo de Patrick, e da tribo de Rugg, e da tribo de Owen, e da tribo de Con, e da tribo de Oscar, e da tribo de Fergus, e da tribo de Finn, e da tribo de Dermot, e da tribo de Cormac, e da tribo de Kevin, e da tribo de Coach, e da tribo de Ocean, havendo ali ao todo 12 bons homens e verazes. E ele os conjurou em nome daquele que morreu no lenho, porque bem e veramente julgassem e sentença vera pronunciassem na questão formada entre seu soberano senhor, o rei, e o prisioneiro, encarcerado e veraz veredito, emitissem de acordo com as provas, com a graça de Deus, e beijem os livros. E eles se ergueram de onde estavam sentados os 12 de lar, e juraram em nome daquele que existe desde a eternidade, que executariam sua justeza. E de pronto os acólitos da lei conduziram de sua masmorra um que os cães farejadores da justiça apreenderam em consequência de informações recebidas, e manietaram-no e ataram-lhe os pés e dariam conta dele sem fidançã ou custódia, mas preferiram acusá-lo na letra da lei, pois ele era um malfeitor.
Muito bonito isso, o cidadão falou. Ficarem vindo aqui para a Irlanda para encher o país de carrapato. Aí o Bloom faz que não ouviu nada e começa a conversar com o Joey dizendo que ele não precisava se incomodar com aquele probleminha até o dia primeiro, mas se ele pudesse dizer só uma palavrinha para o Sr. Crawford. E aí Joey jurou por todos os santos e por mais isso e aquilo que ia fazer o diabo e tudo mais. Porque você sabe, o Bloom falou, para um anúncio tem que ter repetição. É o grande segredo. Pode contar comigo, Joey falou. Passar a perna nos camponeses, o cidadão falou, e nos pobres da Irlanda. Nós não queremos mais estranhos na nossa casa. Ah, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, Hines. O Bloom falou. É só isso do Sherry, sabe? Nem se preocupe, o Joey falou. Muita bondade sua, Bloom falou. Os estrangeiros, o cidadão falou. E a culpa foi nossa. Nós deixamos eles entrarem. Nós trouxemos eles todos para cá. A adúltera e o seu bem-amado trouxeram os ladrões saxões para cá. Decreto Nizir, JJ falou. E o Bloom, fazendo o que estava imensamente e profundamente interessado em coisa nenhuma, uma teia de aranha num canto atrás do barril, e o cidadão fechando a cara para ele, o cachorro velho deitado perto dele, olhando para cima para saber quem é que ia morder e quando. Uma esposa desonrada, o cidadão falou. Essa que é a causa de todos os nossos infortúnios. E Eila aqui, Wolf falou, que estava de risadinhas enquanto a Policy Gazette com o Terry no balcão, toda pintada de guerra, para guerra. Mostra aqui, eu falei. E não é que só podia ser mais um pasquim daqueles de baixo nível dos Yankees, que o Terry tinha... que o Terry pega emprestado do Corny Kelleher, segredos para aumentar as partes íntimas. Indiscrição de dama da sociedade. Norman W. Tupper, abastado empreiteiro de Chicago, encontra bela, mas infiel esposa no colo do policial Taylor. Dama de cinta-liga cometendo indiscrição e o seu amado cutucando-lhe as coisas. E Norman W. Tupper salta em cena com a espingardinha bem na hora de chegar atrasado depois de ela brincar de bilboquê com o policial Taylor. Caramba, querida, o Joey falou. Que camisola mais curtinha. E que cabeleira, Joey, eu falei. Dava para tirar um belo e um quarto de bife dessa aí. Ou vai dizer que não? Mas aí, então, me parece que John Wise e Nolan e Linehan, com ele, com uma cara mais emburrada que mulher de militar. Bom, o cidadão falou. Quais são as novas do fronte de guerra? O que foi que os vagabundos lá da prefeitura decidiram naquela reuniãozinha de compadres sobre a língua irlandesa? O Nolan, cingido por brilhante armadura, curvando seu chão, prestou reverência ao potente, altaneiro e poderoso chefe de todo Erin e deu-lhe a saber o que se havia passado, de como os graves anciãos da mais que obediente urbe segunda no reino haviam com eles se encontrado no Tussan, e lá, depois das devidas orações aos deuses que habitam o éter supremo, reuniram-se em solene conselho, por meio do qual conseguissem, se tal possibilidade houvesse, fazer, uma vez mais honrada entre os mortais, a fala alada dos Gaels divididos pelo pélago.